Aí eu falo direto pra câmera. Oi, meu nome é Fábio e eu sou do Coisas de TV. O canal que, mais uma vez, vai falar sobre um documentário que o Globoplay lançou. No ano passado a gente viu uma enxurrada de documentários, indo de histórias de ex-BBBs até cantores que a Globo está tentando projetar. E aí, agora em 2022, a gente já teve um outro documentário relacionado a coisas de televisão. Por ser coisas de TV, eu acho super justo estar aqui no Coisas de TV. Eu assisti ao documentário Domingão com Hulk, a história da história, que propõe mostrar os bastidores do Domingão com Hulk. E se você quer saber se valeu a pena assistir, se é um programa interessante, se vai ser tipo da Juliette aí que você pode pular, fica aí que eu vou falar logo depois da vinheta. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, é muito fácil, você segue esse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Sabe quando a gente está em época de eleição, e aí aquele político que não tem tanta conexão com as pessoas, que as pessoas não se identificam tanto, ele vai, faz carreata, ele beija criança, ele vai na feira e come um pastel? Então, essa é uma estratégia para ele se popularizar, para as pessoas verem ele como uma pessoa mais humana, uma pessoa que erra, uma pessoa que gosta de comer um pastel. Por que eu estou falando aqui de pastel, além da vontade de comer um pastel? É porque esse documentário, Domingão com Hulk, a história da história, é o pastel do Luciano Huck. O Globoplay lançou o documentário Domingão com Hulk, a história da história. E o que é esse documentário? É um documentário que se propõe a mostrar os bastidores da produção do Domingão com Hulk. Óbvio. Mas aí a gente não vê só os bastidores como se fosse um video show. É um documentário de verdade mostrando como foi a formatação do programa. Mostrando as reuniões que o Hulk teve com a equipe para decidir como que ia ser o programa, os desafios, e é muito um documentário de verdade, tem até alguns momentos de briga. O documentário também mostra alguns momentos chaves da história do Domingão com Hulk, como a estreia ou a gravação do Quem Quer Ser o Milionário da Pergunta do Milhão, e também alguns outros bastidores mostrando o passado do Hulk, tanto quando ele começou na Globo com o Caldeirão do Hulk, quanto algumas outras atividades que ele fez, como discursos políticos, conversa dele com outros políticos, bastidores de entrevista dele com Pedro Bial. É basicamente acompanhando momentos muito seletos do Hulk nesses últimos 5 anos. Quando o documentário fala sobre o Domingão com o Hulk, eu achei muito legal. É bem divertido mesmo. Aqueles bastidores que a gente via no video show não eram realmente bastidores, né? É um negócio tudo montado para aparecer na televisão. Aqui a gente tem um câmera mostrando tudo que está acontecendo lá. Conversa do Hulk com o diretor de programação, com o diretor de núcleo da Globo. E essas pessoas estão lá, oh, isso é pra gravar mesmo? Oh, não vai me queimar, não sei o quê. E ele mostra algumas coisas que meio que queimam os participantes. Então é muito interessante porque isso é muito mais documentário do que uma matéria do video show do Fantástico. E também mais documentário do que qualquer coisa que fizeram com esses BBBs nesse último ano. Tem registro de tudo quanto é coisa nesse documentário. A gente vê quando o Hulk assina um contrato, e detalhe, ele não assina um contrato na Globo, na sala da presidência, nada. Ele assina em sua própria casa. Então o Hulk, ele liga uma câmera em sua casa, começa a mostrar ele em dúvida sobre assinar o contrato para assumir o domingo, e aí mostra ele conversando com os filhos, conversando com a Angélica, ele falando, Angélica, senta aqui mais perto pra gente conversar, porque a câmera tava ali. Então o Hulk é seu próprio cameraman em alguns momentos, também mostra bastidores de reuniões, de momentos mais tensos, o Hulk chegando no Projac, cumprimentando funcionários, tudo ali é registrado. Isso sem contar registros de eventos públicos do Hulk, quando ele foi fazer o discurso lá no Congresso, aí mostra ele sentado junto com o Eduardo Leite e outros governadores que também estavam nesse Congresso, e aí eles casualmente conversando sobre política, não num círculo fechado, num círculo meio aberto, tipo televisão, para uma câmera filmar ali direitinho. Isso me leva a um questionamento, porque mesmo mostrando coisas que dão errado, eu ainda sinto que o documentário é muito artificial.
pelo menos, eu não consegui ver muita verdade na maior parte das situações que foram apresentadas. E assim, para um documentário que se propõe a mostrar a verdade, ou boa parte dela, ficou faltando uns pedaços muito importantes pra gente entender essa história. A gente acompanha como o programa do Hulk foi feito para ser originalmente lançado no dia 9 de janeiro de 2022, só que aí o programa é adiantado para setembro, e aí mostra toda a correria para isso. Só que assim, em momento algum eles explicam por que houve esse adiantamento. Eu sei porque acompanho notícias sobre televisão. Você provavelmente sabe porque você acompanha coisa de TV, eu sou uma pessoa minimamente informada. Mas o episódio Faustão e Thiago Leifert não foi citado. O nome do Faustão, inclusive, só foi citado em um momento, que é quando o diretor do programa falou que havia planejado que no final de 2021 o Faustão ia passar o bastão pro Hulk. E desde então o nome do Faustão não é mais citado no programa. Não comentaram que ele foi afastado da Globo antes, não falaram que ele ia pra Band, nada. É como se o Faustão apenas tivesse evaporado e não pôde acontecer essa passagem de bastão. Assim como não é citado, em momento algum, o nome do Thiago Leifert, que ele foi escolhido para assumir o espaço do Faustão, apresentou a Super Dança dos Famosos, e ele não poderia continuar até o final do ano porque ele tinha compromissos com o The Voice. Então, por isso que o Hulk foi puxado antes. Em momento algum, o nome do Leifert é citado. Assim, o Faustão evaporou, de repente, eles têm um prazo lá doido e eles têm que cumprir isso. Achei muito estranho, porque não custa nada você citar isso. O documentário mostra tantas coisas que dão errado. Qual é o problema de você falar que o Faustão ia pra outra emissora, ou citar que o Thiago Leifert não poderia comandar o programa até o final do ano? Eu acho que o documentário brilha quando ele começa a mostrar os bastidores da estreia. Porque eu disse que eu não via tanta sinceridade. Pra mim parecia tudo meio... não armado, mas tudo... a pessoa estava consciente que estava sendo gravado e estava mostrando o seu melhor ali. Mas isso não acontece nos bastidores da estreia. Aquela estreia que foi um desastre, não só em questão de programa, mas também em questão de... deu tudo errado. Foi o dia que o jogo do Brasil e Argentina foi impedido de acontecer por causa dos técnicos da Anvisa, que tiveram que botar um filme às pressas, o Hulk teve que estrear antes. E aí mostra os bastidores disso tudo. Isso eu achei maravilhoso. Essa é a parte mais legal do documentário, que mostra o Hulk com uma clara cara de cu lá falando: meu Deus, essa partida não vai acontecer. E agora eu vou ter que entrar 2 horas antes do que o combinado. Aí mostra o desespero, o diretor de programação chegando, eles ligando, o Hulk falando: ai meu Deus, vou ter que chamar o jornalismo pra me enrolar durante 2 horas. Também mostra outros bastidores dessa estreia. Mostra que... lembra que entrou um VT errado do Show dos Famosos? Entrou um bloco errado, acho que entrou um bloco 2 ao invés do bloco 1. Mostra isso lá. Aí mostra a discussão no Switcher. Pra você que não sabe, o Switcher é aquela área onde fica o pessoal trocando de câmera, conversando, o diretor avisa as pessoas. E aí mostra o diretor do programa putaço, porque erraram, né, o vídeo, botaram o vídeo errado, aquela estrela tava toda cagada. Essas coisas que a gente vê que tá 100% natural, a merda acontecendo e a gente vendo, é maravilhoso essa parte do documentário. Vale muito a pena ver essa parte. Também a gente vê os bastidores de alguns outros momentos, como a pergunta do milhão do Quem Quer Ser o Milionário, que é um sonho do Hulk, desde que ele comprou esse formato, de fazer a pergunta do milhão. Ele nunca teve a vontade de dar R$1 milhão, ele só tem de fazer a pergunta. Isso, coincidentemente, aconteceu no último programa da temporada, e aí mostra os bastidores. Aí mostra o Hulk falando: ai meu Deus, eu preciso ir no banheiro antes de fazer a pergunta, e vão lá. Aí ele realmente foi ao banheiro, ele saiu, encontrou com o diretor e a equipe lá no corredor. E aí uma coisa me chamou a atenção nesse momento, que foi... o Hulk, ele estava conversando sobre aquele grande momento de finalmente falar a pergunta do milhão. E ele começa a falar com o diretor: olha, a pergunta tem que ser de conhecimentos gerais, eu não quero uma coisa ultra difícil assim não. Aí disse: não, sim, realmente. Não deixou isso muito claro, pelo menos essa é a interpretação que eu estou dando. Eu tinha a ideia de que o Quem Quer Ser Milionário funcionava de... eles têm um banco de perguntas,
para vários valores e importâncias diferentes. Então eu imaginava que havia um computador que sorteava as perguntas e jogava lá. Então ninguém meio que sabia qual que era a pergunta. Só que a partir do momento que o Hulk chegou lá e exigiu um tipo específico de pergunta, inclusive viria a ser realmente uma pergunta de conhecimentos gerais, aquela questão de a origem do nome Bluetooth, do negócio lá do celular, então me levou a crer que existe uma certa interferência do programa nas perguntas. Me levou a acreditar que o programa decide qual pergunta entra e qual pergunta sai. E se isso acontece, rompeu um pouco da ideia que eu tinha do programa, porque eu achava que havia um certo afastamento. Não gostei, eu gostava de acreditar que havia um mega computador que sorteava perguntas. E assim, eu falei da falta de naturalidade de alguns vídeos, como o vídeo do Luciano Huck, do dia que ele foi fazer um congresso, falar sobre o Brasil e etc. E aí a impressão que eu tive foi que esse congresso aconteceu pelo menos 2 anos antes, 2, 3 anos antes da estreia dele no domingo. Numa época que a gente tinha certeza que o Faustão tinha um cargo vitalício lá e não ia sair de jeito nenhum. Por que estavam gravando aquilo então? Qual era o interesse de gravar bastidor de um negócio do Hulk se não era pra usar num documentário do programa do Hulk? Aí eu fui perceber, eu somei as coisas lá e percebi. Eu acho que aqueles vídeos foram gravados originalmente para uma possível campanha presidencial de Luciano Huck. As notícias diziam que ele demonstrava interesse em concorrer agora em 2022. Isso acabou ficando para depois porque acho que ele deve ter visto que não teria como ele concorrer lá, porque eu acho que ele só vai se candidatar para a presidência se for para ganhar. Então acho que ele viu que ele não tinha espaço para ganhar. E porque Faustão se sacrificou por nós e foi pra Band, deixando um espaço vago que era o sonho de Luciano Huck. Me deu uma sensação de que todos aqueles vídeos dele visitando países, conversando essas coisas, falando com outros políticos, como é que é governar, como podemos fazer o Brasil ser melhor, é tudo coisa que ele poderia ter usado numa campanha presidencial, num horário político. Como isso não veio, acabou sendo usado no documentário dele do programa do Hulk. Eles mostraram a questão do acidente que o Hulk e sua família sofreram em 2015, que quase morreram. E aí mostra o Hulk depois falando, depois daquele acidente eu mudei, eu queria ver uma forma de melhorar o país de alguma forma. Em momento algum ele fala que ele quer se candidatar à presidência. Eu tenho certeza que ele vai se candidatar, se não em 2026, na eleição seguinte. Ainda há tempo. E eu ainda acho que Luciano Huck será nosso futuro presidente. Em algum momento isso vai acontecer. Quero que isso aconteça? Não. Mas é o que eu acredito. Esses vídeos ganham um aspecto meio de horário eleitoral. Se está promovendo o Hulk. E o pior, mesmo sendo usado nesse documentário do Domingão, esses vídeos ainda podem ser usados numa campanha eleitoral. Então, a gente se ferrou em qualquer situação mesmo. O documentário, ele tenta humanizar a figura do Hulk como se fosse uma mocinha de novela. O Gilberto Braga, o saudoso Gilberto Braga, né? Ele dizia que pra mocinha ser aceita, às vezes a mocinha é rejeitada a princípio, então o autor tinha que fazer ela sofrer muitas coisas em sua vida. Aí o povo vai ficar solidarizado por ela. É igual lá um BBB, quando a gente vê uma Juliette sofrendo hate da casa inteira, a gente fica, nossa, coitadinha dela. E aí, é o que esse documentário faz. Eles tentam fazer uma linha de superação pro Luciano Huck. Há um trecho em que ele tá lá com o celular dele, uma luz super sóbria lá, e aí fica passando na tela vários tweets de pessoas criticando a estreia do Domingão com o Huck. Apareceu até tweet do nosso colega Chico Barney. E aí passa todo o documentário mostrando ele sofrendo, discussões, brigas, estreia tumultuada. E o documentário termina mostrando várias notícias de programa do Hulk dá muita audiência, programa do Hulk é bomba nisso, programa do Hulk é aquilo. Então você tá traçando uma linha de superação para ver se a gente se solidariza com o Luciano Huck. Vale citar aqui também que aconteceu uma polêmica nesses últimos dias depois do lançamento do documentário, que é, como eu falei, a gente viu mesas de reunião, gravação de reunião
do Huck com sua equipe, e as câmeras são de altíssima qualidade, e aí a gente viu a tela de uma das pessoas que estava na reunião, e teve um trecho que chamou a atenção e virou notícia. Vou botar aí na tela provavelmente, mas é um trecho em que ele fala que o programa do Faro é fraco, e que Eliana é assistida por mulheres pobres acima de 35 anos. Isso virou uma grande polêmica na internet, e muitos erroneamente ficaram falando: Huck afirma que o programa da Eliana é assistido por mulheres pobres acima de 35 anos. Vamos lembrar, eu me sinto horrível nessa posição de tentar explicar uma coisa que vai aliviar a barra de Luciano Huck. Aquilo era uma reunião, e aqueles dados não saíram da cabeça do Huck. Não é o Huck que sentou e falou: eu acho que isso acontece. Aqueles dados provavelmente vieram de alguma pesquisa oficial feita. Quando você faz pesquisa de estatística, essas coisas, você sabe qual é a maior quantidade de pessoas que assistem aquele programa. Se eu não me engano, saiu uma notícia recentemente de que o programa do Huck é muito bem recebido por pessoas da classe A e B. Isso veio de uma pesquisa. O Ibope foi lá, viu onde é que está a audiência, viu a classificação socioeconômica das pessoas que estavam assistindo aquele programa e constatou isso. Acredito eu que esse número veio de alguma pesquisa do Ibope, por exemplo, mostrando que o programa da Eliana é mais assistido por pessoas de classes socioeconômicas mais baixa, especialmente mulheres e acima de 35 anos. Isso tudo são dados. Claro que a forma como apareceu escrito pra gente não foi das mais felizes, principalmente porque não teve qualquer tipo de contexto. Mas vamos lembrar que era numa reunião. Às vezes numa reunião você bota lá os tópicos. Aqui eu mesmo falando desses assuntos, eu tô marcando tudo aqui em tópicos pra falar e não tô escrito da forma mais correta do mundo. A diferença é que eu não estou mostrando pra vocês os meus tópicos. Então, aconteceu o erro deles mesmo. Só que também não acho que foi o Huck em pessoa que abriu aquele Google Docs e escreveu aquilo. E sobre o documentário, é isso. Alterna entre momentos que eu acho pouco naturais e momentos que eu acho muito legais, como os bastidores do programa de estreia, que foi um completo desastre. Sobre a parte técnica, ele é muito bem gravado, e tem realmente um aspecto do documentário, mas eu senti falta de legenda. Porque, felizmente, a equipe lá era muito responsável e usava máscaras em ambientes fechados. E aí, isso dificultava a gente entender um pouco o que estava sendo dito. Porque as pessoas não estavam microfonadas nem nada. Então, na prévia, até aparecem legendas. Em alguns momentos chaves também aparece. Mas eu gostaria que tivesse em mais momentos, pra gente entender o que as pessoas com máscara estão falando. Inclusive, não há, eu tentei botar isso no Globoplay, uma legenda em tudo, porque também tava um barulho na minha rua, tava impossível de ouvir, não havia opção de legenda, ou seja, está um pouco menos acessível esse programa. Vamos melhorar isso aí, Globoplay. E é isso que eu tenho a dizer sobre o documentário Domingão com Huck, a história da história. Ele tem cerca de 1h30 de duração, ou seja, muito menos que um filme do Batman, só que em compensação ele também é muito menos interessante que um filme de herói. Então você decide se ver. Se você quiser ver só alguns momentos mais interessantes, eu recomendo muito você ver a parte que envolve a estreia do programa, que essa realmente foi muito divertida, eu gostei muito. Do resto, é momentos que eu ficava entediado ou ficava: nossa, não é um computador que sorteia essas perguntas? E se você quiser ver esse documentário, tá lá no Globoplay. E se você quiser ver outros vídeos de novelas, documentários, qualquer outra coisa que envolva o mundo da televisão, das novelas ou dos reality shows, é só acompanhar onde? Aqui no Coisa de TV, porque a gente faz vídeo dessas coisas mesmo. Ninguém pediu essa sugestão de tema, inclusive. Eu estou fazendo por conta própria, porque eu assisti interessado e acabei gostando de fazer. Você pode falar aí nos comentários. E também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo. Tanto as minhas da Larissa pessoais, quanto as do canal. Fala aí embaixo pra gente que, se você assistiu o documentário do Domingão, se você tem vontade de fazer isso. Se você também foi iludido com a escolha manual de perguntas para o Quem Quer Ser o Milionário. Se você aí solidarizou com a Angélica, que inclusive estava belíssima em qualquer momento desse documentário. Se você achou que o Luciano Huck estava errado em dar o primeiro pedaço de bolo para sua mãe, conta aí nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo, até mais e tchau! Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger? É, e você faz isso com criança.